Este vídeo pode servir para vocês como um mapa do aprendizado de JavaScript, porque eu vou ensinar desde o básico, do zero absoluto, até conteúdos relativamente avançados de JavaScript. Tudo na prática, claro, tudo muito rapidamente, mas serve para vocês reverem o que vocês já sabem e entenderem o que vocês precisam ainda aprender de JavaScript. Vamos começar! Eu estou aqui numa página em branco, ou seja, uma página em que eu digito about blank. Uma página vazia, botão direito, inspecionar, estou no navegador Chrome, clico no console, eu estou no console JavaScript do meu navegador Chrome. Aqui eu posso executar o que eu quiser do JavaScript. Por exemplo, alert olá mundo. Eu recomendo que vocês façam o mesmo, principalmente se vocês estão começando na área. Este é um comando de saída de dados. Ele exibe olá mundo. Já vamos ver comandos de saída de dados e comandos de entrada de dados, mas primeiro vamos falar sobre variáveis, uma das primeiras coisas que precisamos entender de JavaScript. Eu vou criar uma variável. Let, faça com que deixe let i é igual a 10. Isso faz com que eu crie a variável i e ela receba o valor 10. Esse i eu posso fazer operações. Eu posso fazer, por exemplo, i igual a i mais 2. O i passou a ser 12. Ou i é igual a i vezes 2. O i passou a ser 24. Aquele alert olá mundo, eu também posso fazer um alert i. E ele exibe 24. Além disso, eu posso escrever type of de i, o tipo de i. E ele me responde number. Mas eu não criei aqui number i, porque no JavaScript nós temos que chamar de uma tipagem dinâmica. O tipo da variável não sou eu que defino quando crio ela. O tipo da variável depende do valor dela. Se ela contém um number, ela é do tipo number. Eu posso ter o i, por exemplo, recebendo olá mundo. Type of de i agora é string. Se eu der um alert de i, agora ele exibe olá mundo. O tipo afeta, por exemplo, os operadores. Vamos supor que eu coloque i é igual a i mais i. Sabe o que aconteceu? Esse operador aqui, entre strings, ele concatena olá mundo, olá mundo. Se i fosse um valor, i é igual a 10, i é igual a i mais i, faria o i receber 20. O operador mais entre números soma. O operador mais entre strings concatena. Isso me permite, e se for um número e uma string? Ele transforma o número em string e concatena. Por exemplo, eu posso fazer assim. Uma string, o número i é mais i. É um número e uma string? Transformo em número em string, viro a string 20 e concateno. Resultado, o número i é 20. Temos tipos string, tipos number, tipos boolean em JavaScript. Por exemplo, i pode ser verdadeiro ou i pode ser falso. Dos dois jeitos, type of de i é boolean. Podemos ter outros também que nós vamos ver na sequência desse vídeo. Mas nós temos comandos de saída de dados. Nós vimos o alert e falso. Nós temos também o console.log. Console.log é usado por desenvolvedores. Serve para mostrar aqui no console a variável. Temos também comandos de entrada de dados. Um comando de entrada de dados é um comando em que o usuário coloca dados no computador. Por exemplo, i é igual a prompt, entre com o valor para i. Quando eu faço, ele abre uma janela, ele exibe esses dados, mas ele também abre um box, um input, um campo de formulário para eu escrever. Por exemplo, eu posso escrever aqui olá mundo e passa a ser olá mundo. Eu posso também colocar um número 100. No entanto, se eu for olhar o i aqui, ele vale não o número 100, ele vale a string 100. Type of de i continua sendo string. Se eu colocar i é igual a i mais i, ele não vai fazer 200, ele vai fazer 100 e 100, porque
porque o i é uma string. Então, nós temos também conversões de tipo no JavaScript. Por exemplo, o parseInt. ParseInt pega uma string e transforma num número. Se eu fizesse parseInt de i, eu chamaria 100.100. Se eu voltar lá e fizesse este prompt, mas fizesse um parseInt de prompt, ou seja, eu estou chamando o prompt e o retorno dele eu estou chamando o parseInt. Aí sim eu converto para um número aquilo que veio do prompt. Então, se eu botar aqui 100, o i recebe o número 100. Agora sim, eu posso inclusive digitar diretamente no alert i mais i. Eu exibi 200, porque ele pegou o número 100, somou com 100 e deu um alert do i. Se eu der type of de i, ele efetivamente mostra number. Além disso, um outro, dá para chamar de um comando de saída de dados, é você digitar diretamente, escrever na página HTML. Nós não vamos ver HTML nesse vídeo, senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Mas eu posso fazer, por exemplo, o seguinte. Document é o documento HTML, isso é o DOM que permite isso. O Document Object Model é toda uma estrutura que permite ao JavaScript acessar o HTML. Eu posso escrever document.body.innerHTML. Document.body é o body, o corpo do meu HTML. InnerHTML é o que vai dentro do corpo do meu documento HTML. Document body innerHTML é igual a Olá Mundo. Ele exibe Olá Mundo lá. Se eu fizer igual a aí, ele exibe sem aí. Também não deixa de ser um comando de saída de dados. Tudo isso eu estou fazendo executando uma linha de cada vez. Cada vez que eu digito alguma coisa no console do JavaScript, ele executa. Para eu colocar mais de uma linha, eu uso o Shift Enter. Eu posso, por exemplo, digitar let i igual a 10, Shift Enter, i igual a i vezes 2, Shift Enter, document.body.innerHTML é igual a i. Ao executar isso aqui, ele exibiu 20. Na verdade, ele executou uma linha depois da outra. Este é o fluxo de execução. O fluxo normal de execução de um programa é executar uma linha depois da outra. Mas eu tenho comandos que permitem controlar este fluxo. O primeiro que nós aprendemos é o if. Então, por exemplo, if i maior que 10, document body innerHTML é igual a i. Eu faço isso e ele mantém ao mesmo 20. Vou só apagar aqui para innerHTML é igual a vazio, sumiu. Agora eu venho aqui, só que eu digo que se for maior que 30, ele não fez nada, porque o if é um comando de controle de fluxo que faz um teste. Se for verdade isso aqui, se isso aqui for true, ele executa isso aqui. Eu posso, inclusive, ter um else. O else seria o senão. Else document.body.innerHTML e não é maior que 30. E não é maior que 30. Por quê? Porque falhou esse teste é falso e ele entra no else. Se eu colocar, por exemplo, i vezes 20, ele exibiu 200, porque ele entrou no if, não no else. Quando começamos a ver if e else, nós começamos a precisar também entender sobre blocos de comando. O que são blocos de comando? É um conjunto de comandos que eu coloco dentro de um bloco que é tratado como se fosse um comando só. Por exemplo, se if i maior que 30, eu vou colocar vários comandos aqui dentro. Vamos ver como fazemos. Nós usamos chaves. Então, tudo que estiver dentro dessas chaves é como se fosse um comando. Eu posso, por exemplo, i igual a 2. E vamos falar mais 30. Então, concorda que i vai ser 40? Só que aqui eu digo i é igual a i vezes 100. 40 vezes 100 é igual a 4.000. E depois eu faço ele receber o 4.000. O else, estou executando apenas um comando. Se eu botar uma chave aqui, eu poderia fazer vários comandos e fechar a chave. Então, ele executou
este comando, i é igual a 10, executou este comando e recebeu 10 mais 30, recebeu 40, fez esse teste, o teste é verdadeiro, entrou nesse bloco, executou o bloco. 40 vezes 100 deu 4.000 e recebeu 4.000 e body indirect mel igual a 4.000. Então, este é o conceito de um bloco de comandos. Nós também podemos ter um outro comando de controle de fluxo, que é o while, é o enquanto. Em vez de executar apenas uma vez algo dentro de um bloco, porque um if deu certo, deu verdadeiro, ele executa algo várias vezes até o teste se tornar falso. Por exemplo, let i igual a 0, shift enter, while quanto i menor que 10, e aqui eu tenho um bloco. Nesse bloco, o i é incrementado, então o i vai virar 1, depois 2, depois 3, depois 4. E aqui eu posso dar um alert ou um console.log de i. Se eu der um console.log de i, ele executou do 0 ao 9. A primeira vez, o i era 0, ele entrou. Se fosse o if, ele exibirá apenas console.log de 0, que é o que ele veio aqui. Mas como é um while, em vez de ele executar e sair, ele retorna e testa novamente. E retorna e testa novamente. Se não houvesse esse i++, ele ia ficar infinitamente aqui. Mas com esse i++, ele fica aqui até o i ser 10. Quando era 9, ele entrou, i é menor que 10. Console.log de 9, i virou 10. E aí, quando o i virou 10, esse teste falhou e ele saiu. Então, o while repete até a condição ser falsa. Então, você precisa entender no JavaScript de variáveis, dos valores dela, entender uma coisa de comandos de entrada e saída, dos operadores. Nós vimos alguns aqui, mas existem vários outros. Existem, inclusive, operadores para a parte booleana. Por exemplo, se é true ou false, você pode testar se é tal e tal coisa, ou tal coisa. Os operadores, só para sabermos, são o AND e o OR e o NOT são os principais. Por exemplo, se eu disser que let test igual a true, not test é false. Se você fizer um teste true, and true, o e, and, enquanto um deles for verdadeiro, é verdadeiro. Se algum deles for falso, é falso. Se ambos for falso, é falso. Mas o OR não. O OR basta que um deles seja verdadeiro. Se um deles for verdadeiro, no OR, ele se torna verdadeiro. No OR, somente se os dois forem falsos, dá falso. No AND, somente se os dois forem verdadeiros, dá verdadeiro. Então, são os dois principais operadores booleanos, junto com o NOT, que inverte. False ou not true é verdadeiro, porque é falso, ou not false é verdadeiro, o OR exige que apenas um seja verdadeiro. Então, entender bem os operadores booleanos, entender as situações em que o AND, o OR e o NOT funcionam, também é um aspecto fundamental do seu entendimento. Conhecendo essas coisas, possivelmente a próxima coisa que você precisa entender é de funções. Como eu crio funções no JavaScript e o que são elas? Existem duas formas de criar funções no JavaScript. Uma delas, você começa com a palavra function. Vamos criar a função f. E aí nós dizemos os parâmetros. Uma função pode receber de 0 a n parâmetros. Por exemplo, uma função que recebe um parâmetro, ou dois parâmetros, a, b. E aí você tem o que acontece nessa função. Ela pode executar alguma coisa, por exemplo, alert a, ou console.log a, console.log de a, console.log de b. E ela também pode retornar um valor, por exemplo, return a mais b. Isso significa que se eu fizer f 2,4, ou inclusive let soma igual f 2,4, eu tenho que eu exibi aqui o 2, o 4, e o valor de soma agora é 6, a soma dos dois, porque esta função executou esse comando, e depois retornou a soma dos dois parâmetros que eu chamei ela. Eu chamo uma função colocando entre parênteses. Uma segunda forma de criar funções é a arrow function. A arrow function me permite diretamente construir uma função apenas passando os parâmetros, colocando uma flecha e colocando a ação desses parâmetros. Por exemplo, o mesmo que eu coloquei lá em cima. O problema todo é que a arrow function não tem um nome quando você cria ela.
Então, como que eu chamo a arrow function? Bom, em JavaScript nós podemos, uma variável pode receber um number, pode receber uma string, pode receber um booleano e pode receber uma função. Então eu posso criar função soma é igual a isso aqui. Isso significa o quê? Significa que a função soma é essa arrow function, essa flechinha que tem a, vírgula B do lado esquerdo da função, os argumentos da função, e essa execução do lado direito. Da mesma maneira que a outra, eu posso fazer função soma 3,4, ele exibe 3,4 e retorna o valor da soma. Arrow functions, inclusive, tem uma forma muito mais simplificada de fazer, que elas permitem, por exemplo, quando é só um comando, você não precisa colocar entre chaves e não precisa colocar o return. O arrow function pode ter apenas os argumentos e o resultado. Função soma funciona igual. Inclusive, quando você tem apenas um argumento, por exemplo, se eu quiser fazer a soma 10, eu não preciso nem dos parênteses. Eu posso ter uma função que seja só isso. Observa, soma 10 é igual a flechinha A mais 10. Eu estou dizendo soma 10 de 5, retorna 15, o parâmetro, e o resultado, o parâmetro, mais 10. Dominando funções, nós podemos ver outros recursos mais avançados, mas agora é um bom momento para vermos mais uma interação com o HTML. Nós vimos o document.body.innerHTML, mas vamos ver agora o document.addEventListener. addEventListener, nós dizemos, adicione um evento. O clique do mouse, por exemplo. Tem outros eventos, você pode ter eventos do teclado, do movimento do mouse, do que acontece na página. O clique é um exemplo. Você coloca aqui uma função. Então eu posso criar uma função ou uma arrow function que faz qualquer coisa. E eu posso inclusive criá-la aqui dentro. Assim como eu posso passar variáveis como parâmetros de funções, no caso de que eu quero receber uma função, eu posso passar o soma 10, por exemplo, ou eu posso passar aqui uma função que simplesmente, quando clicar, eu tenho uma função sem nenhum parâmetro, que é uma arrow function, que coloca alert. Cliquei. Observa só. Quando eu clico aqui, ele mostra, cliquei. Claro que eu poderia fazer N outro tipo de informações. Eu poderia criar um prompt e depois fazer um inner HTML. Então, toda vez que eu clicasse, ele colocava. Vamos fazer isso agora, por que não? Toda vez que eu clicar, document.body.inner.html é igual a prompt entre com um texto. Então, toda vez que eu clicar, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o innerHTML, ele vai chamar a função que altera o innerHTML conforme o retorno de um prompt. Ou seja, cliquei, entre com teste, e veio teste. Cliquei e teste 2. Por que ele aparece duas vezes? Porque eu adicionei dois eventos. Um que eu vinculei a uma função alert, cliquei, e um segundo que eu vinculei a uma função que o innerHTML retorna o que eu digitar como um texto. Vou atualizar a página para limpar todos esses eventos e continuar com as nossas explicações. Vamos ver agora uma estrutura de dados mais complexa, o array. Vamos criar uma variável A1 e vamos dizer que ela é um array com alguns números. Esses números, eu acabei de criar um array, o array A1, com 5 elementos, todos numbers, 1, 5, 2, 8, 6. Se eu fizer A1 aqui, ou console log de A1, eu vejo todos esses elementos. Eles são zero-based. Arrays em JavaScript iniciam em 0. Então, o primeiro elemento do meu array é o elemento 0. O último, no caso de um array de 5 elementos, é o elemento 4.
E existe ainda um length, que é 5. Ou seja, eu posso digitar A1 de 0, ou eu posso dar um alert A1 de 0, ou fazer qualquer outro tipo de ação, e o A1 de 0 vai ser o primeiro elemento do meu array. Assim como o A1 de 4 vai ser o quinto elemento do meu array, que no caso tem o valor de 6. E o A1.length é o tamanho do array. Com estas informações, eu posso fazer algo que é fundamental que um programador JavaScript domine, que é varrer um array. Eu vou usar apenas com o que vimos até agora. Eu vou criar uma variável i, que começa em 0, já que o meu array começa em 0, e enquanto i for menor que A1.length, ou seja, no caso, enquanto i for menor do que 5, eu vou somar, então ele vai ser 0, 1, 2, 3 e 4, que é exatamente o índice de todos os elementos do array. Eu posso fazer, por exemplo, console.log A1 de i. Eu estou, assim, varrendo o array. Eu estou passando por cada um dos elementos do array e fazendo um console.log. Poderia fazer um alert, ou poderia fazer qualquer outro tipo de operação. Observe que varrer arrays do início ao fim é uma forma muito comum, é um recurso que nós usamos o tempo todo. Por isso, o JavaScript tem algumas outras formas, além do while, que foram especialmente criadas para varrer arrays. Uma delas não foi necessariamente criada apenas para arrays, existem várias outras linguagens, mas facilita muito o uso de arrays. Num array, ao percorrer, em geral nós inicializamos antes, temos um teste e no final desse teste temos um incremento daquele valor. Pois podemos colocar tudo isso dentro do for let i igual a 0, ou seja, aquilo que tínhamos antes do enquanto, o teste do enquanto, e menor que A1.length, o nosso teste aqui que vinha no while, e o i++, nossa ação final. Por que nós fazemos isso? Porque, embora isso aqui faça exatamente a mesma coisa que este aqui, ele é mais fácil de usar, porque todos os três elementos importantes para varrermos um array, que é a inicialização da variável de controle, o teste para ver se ela não chegou no fim do array e o incremento dela, nós colocamos numa única linha. Isso é mais fácil para um programador do que ter que conferir se a inicialização foi feita antes, às vezes descer linhas e linhas, páginas e páginas, até chegar no incremento do contador para ter certeza que ele está fazendo exatamente o que a gente esperava, e ter o teste aqui. É mais fácil de organizar dessa forma, onde os três elementos de uma navegação por um array estão em uma única linha. Console.log A1 de i. Vai funcionar exatamente da mesma maneira. Só que não apenas isso, como varrer arrays é uma situação muito comum, nós temos algumas formas mais inteligentes de fazer isso. Por exemplo, for let elemento of A1. Apenas isso faz o quê? Console.log elemento. A mesma coisa. O for of pega cada elemento do array. Let elemento, cria uma variável que vai receber cada um dos elementos do array. Então, veja como é mais simples do que fazer várias instruções. Você não tem sequer a variável de controle. Você já colocou diretamente numa variável cada um dos elementos do array. É uma fórmula muito comum de varrer no array. Eventualmente, em algumas situações, nós podemos colocar também for in i in A1. O que é o i in A1? É a mesma coisa que esses três elementos na prática. O i in A1 simplesmente coloca em i cada índice de A1. Ou seja, novamente nós temos a mesma coisa. Of, nós temos o elemento, nós colocamos na variável elemento o valor de cada elemento do array. In, nós colocamos na variável a posição de cada elemento do array. Como temos a posição, a chave, nós podemos dar 1 de 0, de 1, de 2, de 3. O i vai variar de 0 até o último elemento do array.
nós temos mais uma forma de fazermos o console.log, que nós veremos na sequência junto com outros recursos de programação funcional, que é o for each. Mas isso vamos deixar para depois. Primeiro, nós vamos falar de objetos literais. Nós falamos de arrays, certo? Nós também temos uma outra forma de armazenar de uma maneira mais complexa dados, que é o objeto literal. Por exemplo, eu posso criar um ponto que tenha x e y, ou x, y e z, um ponto no espaço 3D. Em vez de ter o x, o y e o z armazenados em 3 variáveis diferentes, ou num array de 3 posições, eu posso diretamente colocar aqui os valores de x, y e z. Nesse sentido, ponto tem 3 posições, x, y e z. Ponto x vale 10, ponto y vale 20. Ou eu também posso acessar dessa forma, ponto de x, assim como 0, 1 e 2. Esse aqui é a chave dessa estrutura. É o x, o y e o z. Em vez de ser 0, 1 e 2, ponto, entre conchetes x, eu tenho o mesmo valor 10, como eu tenho ponto x. Isso nos torna muito prático em N situações. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma lista de pontos no espaço 3D. Mas eu não poderia armazenar os pontos como um array de 3 posições? Poderia, mas é muito mais prático termos, por exemplo, let lista pontos é igual a, por exemplo, x 2.10, y 2.10, z 2.20, vírgula, x 2.12, vírgula, y 2.12, vírgula, d 2.20, vírgula, x 2.100, vírgula, y 2.12, vírgula, z 2.21. Ok, o que eu fiz aqui? Eu tenho um array de 3 pontos no espaço 3D. Cada um dos pontos tem o valor de x, y e z. Essa estrutura de um array de objetos literais é muito comum de ser usada no JavaScript. Para, por exemplo, eu varrer todos os pontos, da mesma maneira, eu poderia ter for ponto of lista pontos. Console.log ponto.x, ponto.y, o que eu fiz aqui? Eu juntei numa string, a string é essa, ponto.x, que é transformado em string, já que eu estou usando o operador mais e eu tenho pelo menos uma string, tudo é transformado em string, e o meu resultado é ponto é 10, 10, 20, ponto é 12, 12, 20, ponto é 100, 12, 21. E assim vimos objetos literais. No aprendizado JavaScript, dominar arrays, dominar objetos literais, são construções fundamentais que você precisa dominar. Uma vez dominados arrays e objetos literais, é importante você aprender a atribuição por desestruturação, que é o quê? Veja, vamos dizer que eu queira agora obter uma variável x, y e z que recebam um determinado ponto. Eu tenho, por exemplo, ponto. Certo? Está aqui, ponto. X 100, 12, z 21. Aqui vale... Eu posso colocar, por exemplo, let x igual a ponto x. Let y igual a ponto y. Let z igual a ponto z, certo? Eu estou atribuindo a 3 variáveis os 3 valores de dentro do objeto. Eu posso, no entanto, fazer o seguinte, let, abre chaves, x, y, z igual a ponto. Esta é a atribuição por desestruturação. No momento que eu coloco essas chaves, eu sei que eu vou receber um objeto literal e eu quero que x receba o valor desse objeto literal, ponto x, y receba o valor desse objeto literal, ponto y, e z receba o valor desse objeto literal, ponto z.
Eu posso, inclusive, fazer uma série de recursos a mais num objeto literal. Por exemplo, só para verem, let c, vírgula, ponto 2D igual a ponto. O que está acontecendo aqui? Eu só vou mostrar para vocês. Ponto 2D virou o x e o y. Esta é uma atribuição por destruturação, usando também um operador REST. Isso nós não veremos aqui em mais detalhes, para senão a gente vai ficar a vida inteira nesse vídeo. Mas este assunto, a operação de atribuição por destruturação, merece um vídeo inteiro que no final nós colocamos. Tem um vídeo inteiro sobre a atribuição por destruturação e as suas 1001 utilidades. Mas não temos apenas a atribuição por destruturação no objeto literal. Nós temos no array também. Veja, aqui nós temos, por exemplo, o lista pontos como um array de 3 pontos. Eu posso atribuir para P1, observe que agora eu não coloquei as chaves, que é do objeto literal. Eu coloquei o conchetes, que é dos arrays. Let P1, P2, P3 igual a lista pontos. Adivinhe só, P1 pegou o primeiro elemento de lista pontos. P2 pegou o segundo, P3 pegou o terceiro. Usando um recurso semelhante a esse, eu poderia, inclusive, retirar o primeiro e colocar num novo array todos os demais elementos. Eu posso, inclusive, fazer vários usos da atribuição por destruturação dentro de funções e outros. Enfim, é um recurso extremamente flexível e é fundamental de se dominar. Até porque seu uso não é tão difícil assim. Quando você começa a usar arrays ou objetos literais, sempre que você vai trabalhar com variáveis a partir desses elementos, você pode atribuí-las dessa forma, tornando seu código mais eficiente e mais limpo. Além disso, nós temos também o operador spread. Ele é parecido com o REST que nós utilizamos aqui, mas ele tem a seguinte função. Vamos criar um novo array. O array 2 é igual a 2,4,6,5. Vamos supor que em alguma situação você precise digitar 2,4,6,5 ou o conteúdo de A2, o 0, 1, 2. N situações. Por exemplo, para criar um novo array, let A3. Digamos que você quisesse criar um A3 como 2,4,6,5,8. Tá, mas eu já tenho 2, 4, 6 e 5. Ponto, 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 A2. Ele transforma ponto, ponto, A2 em, literalmente, 2,4,6,5. E aí temos o vírgula 8. O A3 se tornou o 2,4,6,5,8. Existe, por exemplo, uma função mat.max que diz o maior entre vários parâmetros que eu coloque. Aqui, por exemplo, ela retorna 10. Se eu colocar 12, ela retorna 12. Pois bem, se eu quero o maior valor entre 2, 4, 6, 5 e 8, no fundo, o que eu gostaria era escrever 2, 4, 6, 5 e 8, que ela vai me dar o 8, obviamente. Eu posso fazer também, ponto, 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 A3. É a mesma lógica. Eu substituo o A3 por todos os elementos dele separados por vírgula. Esse também é o operador spread, também é um operador com várias utilidades. Por exemplo, como fizemos aqui, e criamos um novo array utilizando o array anterior e colocando novos elementos. Você pode facilmente observar que você pode colocar elementos antes ou depois dele, porque ele efetivamente, simplesmente, transforma isso aqui como se eu estivesse digitando todos os elementos do array separados por vírgula aqui dentro. Vamos agora falar sobre a crase. A crase, sim. O que é essa crase? Até agora nós estamos usando as aspas duplas para uma string, certo? Essa é uma string. Eu posso dar um alert teste, ele vai mostrar teste. Eu também posso usar a crase, alert teste com a crase, vai mostrar a crase. Por exemplo, alert crase ponto, 2 pontos, dólar, chaves, ponto, ponto x, fecho chaves. Crase novamente, ponto 100. O dólar, chaves e chaves
permite que aqui dentro você coloque um código JavaScript, um valor de uma variável, por exemplo. A crase permite também que você coloque várias linhas, uma depois do outro, bastando fechar com uma nova crase. Isso é útil, por exemplo, se você quer colocar algum código HTML na página. Vamos lá, vamos de novo. document.body.inner.html igual, e vamos à crase. E novamente a crase. Aqui dentro eu posso colocar o que eu quiser como código HTML. Vamos ensinar um código HTML bem simples, porque nós vamos usá-lo na sequência. UL barra UL. LI barra LI. O L cria uma lista de elementos. Por exemplo, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Estou criando uma lista de 3 pontos. E eu posso, usando a crase, efetivamente colocar tudo isso uma linha depois da outra. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Uma lista de 3 elementos. Vamos agora, finalizando o nosso vídeo de hoje, falar sobre alguns comandos que são usados no paradigma funcional. Comandos que, utilizando funções, transformam uma estrutura, no caso um array, transformam um array numa outra estrutura, geralmente um outro array. Por exemplo, o map, o filter. Vamos ver esses dois. O map, vamos pegar um array qualquer. Nós já temos um aqui, né? O lista pontos. Lista pontos. Está aqui. É um array de 3 elementos. O map, ele é usado assim, lista pontos, ponto map. Pois bem, o map vai me retornar um outro array de 3 elementos. Este outro array, para criar este outro array, eu vou chamar uma função. Pode ser um arrow function, pode ser uma função normal. Eu vou usar, normalmente é usado assim, uma arrow function aqui dentro. E eu vou fazer primeiro simplesmente o seguinte. Eu vou fazer um mapeamento de E para E, ou seja, todos os elementos de lista pontos eu vou passar por essa função arrow, que recebe o elemento e devolve o elemento. Então, não muda nada. Lista pontos.map não muda nada. Está aqui igual. Agora, vamos dizer que eu queira um array apenas, não um array de objetos literais, eu queira apenas um array de numbers. Talvez a soma de x, y e z. Vamos criar agora um array de 3 elementos, que vai ser a soma das posições x, y, z. Lista pontos.map e o retorno é e.x. Por que e.x? Porque este elemento .x mais e.y mais e.z. O que eu tive? Eu tive um array de 3 elementos também. O map me retorna um array igual ao array que ele recebeu. Então, lista pontos map e mais .x, e.y, e.z. Eu também posso ter que o meu map retorne um objeto literal. Eu posso colocar aqui entre chaves, ele está definindo um bloco, né? Mas aqui eu posso colocar return e um objeto literal. Esse objeto literal pode ser, por exemplo, x, dois pontos, e.x mais 1, y, dois pontos, e.y mais 1, z, dois pontos, e.z mais 1. Eu estou fazendo um objeto que é exato, uma lista de pontos que é exatamente igual à lista de pontos anterior, apenas deslocado 1 em todas as coordenadas, x, y e z. O que eu tenho aqui? Um x de 11, y de 11, z de 21, um x de 13, y de 13, z de 21, 101, 13, 22. Eu mapeei. Imagina que você tem algum tipo de ferramenta que trabalha com objetos no espaço 3D e você simplesmente, não, eu quero mover todos os pontos, tantas posições. Uma única linha de comando faz todos os pontos do seu array serem movidos com aquela lógica, com aquela função que você definiu aqui. Mas tem outros usos mais comuns do map. Por exemplo, gerar códigos HTML. Nós vimos aqui o LLI para isso aqui. Vamos ver um exemplo muito típico, por exemplo, que é let cadastros é igual a um array. Cadastros de informações, por exemplo, que vieram do banco de dados, que vieram de uma API. Você recebeu a lista de pessoas, de estudantes, lista de estudantes de um curso.
Então, cada um vai ter o nome, dois pontos, Rodrigo, nota. Ok, essa é a lista de estudantes com as suas notas. É um boletim, por exemplo. Rodrigo, Pedro, Maria, Felipe. Então, cada um deles tem sua nota. E aí, vamos dizer que agora você queira gerar uma página HTML com aquelas notas. Ok, eu posso vir aqui e criar document.body.inner.html é igual o que nós vimos na classe, né? Então, vamos lá. Eu posso ter aqui um UL, mas agora eu quero que cada um deles seja um LI do nome e da nota. Tudo bem? Cadastros mais cadastros.map para cada elemento eu tenha uma string que diga nome, dois pontos, dólar e ponto nome, traço, nota, dois pontos, dólar e ponto nota. Aí o cadastro.map vai gerar um array de 4 strings. Eu tenho 4 objetos literais, eu vou ter 4 strings que já estão com aquela estrutura, mas eu quero que seja dentro do HTML, li/li. E eu quero juntar essas 4 strings. E aí nós temos um comando que é o join. Eu digo junte sem nada entre eles. Pega as 4 strings e simplesmente concatene todas elas. O join junta todas as strings de um array. Mais /ul. Quando eu faço isso, eu simplesmente tenho aqui todos os nomes e suas notas gerados numa página HTML. Eu poderia criar uma tabela, ou até mostrar, só para mostrar que podemos fazer isso. É simplesmente fazermos assim. Table. A tabela deles é isso aqui. tr, td, /td, td, /td, /tr e finalmente /table. Eu não vou ensinar aqui, eu disse que não ia ensinar HTML, mas no HTML com table, tr, td, você constrói uma estrutura toda de uma tabela e você tem aqui nome, nota. Inclusive, se eu colocar aqui border igual a 1, nós temos nome Rodrigo, nota 10. Nós podemos, inclusive, ter table border igual a 1, tr, td, nome, /td, td, nota, /td, /tr. E aqui não precisamos mais colocar nome e nota. E nome e nota. Veja, estamos criando códigos HTML com uma linha única de código em que nós pegamos arrays de objetos literais e, usando o map, transformamos. Mas não só isso, nós temos também o filter, por exemplo. O filter nos permite filtrar um array. Eu vou primeiro usar isso num array de números e depois vamos voltar para esse exemplo. Vamos criar um let A1 igual a 6,8,6,5, por exemplo. Pois bem, A1.filter. O filter para cada elemento eu posso retornar true ou false. Se eu retorno true, vem todos os elementos. Se eu retorno false, vem nenhum. Eu posso, por exemplo, dizer para todos os elementos e maior que 7. Só retornou o 8. E maior que 5. Retornou 6, o 8 e o 6, porque são os 3 elementos que o e maior que 5 retornou true. O que isso se aplica? Vamos dizer que aqui todos que ficaram acima de 6 passaram. Eu quero uma lista apenas com os que foram aprovados. Tudo bem? Eu venho aqui
E eu não quero este map. Eu quero primeiro filtrar e tal que o E ponto nota maior que 6. Isso vai me resultar um array. Ponto o outro map. Quando eu faço isso, eu retorno um array apenas daqueles que primeiro passaram na filtragem e depois passaram no mapeamento. O uso de filter, map e outros métodos também, como reduce, find, sum, every, todos esses métodos nos permitem manipular de uma forma extremamente sofisticada arrays. Eu poderia, por exemplo, criar aqui um onClick, quando eu clicar no menos aqui, e isso ser usado no meu filter para remover aquele elemento. E aí eu tenho um array apenas com todos os elementos, menos aquele que foi clicado para remover. E aí eu faço um map e exibo aqui. Então, nós criamos aqui estruturas para, a partir de arrays, gerar estruturas no HTML. Para finalizar, o HTML tem uma outra coisa interessante. Por exemplo, document.body.inner HTML é igual a input. E esse input vem com tal de ID. ID é igual a ID exemplo. O que eu tenho aqui? Um campo para entrar dados. E olha só, meu último exemplo, document.getElementById. Pegue um elemento pelo ID. Qual o ID? ID exemplo. Eu recupero este elemento. ID exemplo.value. Eu recupero o que eu escrevi aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma função let mostra é igual alert do document getElementById do exemplo.value. Ok, tudo bem. Se eu chamar o mostra, vamos digitar alguma coisa aqui. Se eu chamar o mostra, ele me exibe 1, 2, 3. E agora, se eu fizer add event listener de clique, vírgula, mostra. Quando eu clico, ele mostra o que eu digitei aqui. Olá, mundo. E clico, olá, mundo. E aqui, com tchau, mundo, eu me despeço? Não, eu me despeço com se gostou, curta, inscreva-se e marque o sininho. Se gostou, curta, inscreva-se, marque o sininho. E temos aqui no final o nosso vídeo de atribuição por desestruturação. Se você gostou deste vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar dele também. Muito obrigado.